Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Bem sabido que Jesus Cristo na cruz foi feito pecador no nosso lugar. E a Bíblia chama a raça de víboras os filhos de desobedientes. Será que a imagem da serpente levantada no deserto refere-se a um Jesus que viria morrer na cruz, carregando toda a nossa iniquidade? Porque lá na cruz, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu Deus, contemplar a vergonha. É assim. Por isso, quando a Bíblia fala como, até na língua portuguesa assim, está a falar uma, uma comparação figurativa, ok? Já falei disso a respeito desses pentecostais que, no lugar em que eles devem considerar somente como uma comparação, então eles vêm e querem explicar. Isso é doutrina pentecostal que estragou vocês. Eu já ouvi um pregador a dizer que Deus é cobra, que aquela cobra que Moisés levantou, mesmo você aprendesse isso, possivelmente, só que adoçaste lá um bocado, não falaste diretamente assim. Alguns têm vergonha, medo, não digo temor, você diria medo, ter medo de assumir que aquela serpente era Jesus. Não. Jesus falou, como? O que como? Como bidem, como não sei o quê, como a manga que se come. Assim, eu também vou te comer, ó funge. Não existe esse não sei, chamado provérbio ou ditados de amor e tal, usando referências, não sei o amor como fogo, ai, como a manga madura, assim, não sei o quê. Hein? Como mais ou menos Salomão, no seu livro de Cantares, até chamou a barriga da mulher como Monte... É cabeça, né? Cabeça da sua mão como Monte Carmelo. Como então? Cabeça como aquele canguimbola. É? Sua barriga, não sei como um montão de quê? De trigo. Como é assim? Sim, não significa que é como é trigo. E não me vem aqui para interpretar, não, espiritualmente, não, eu estava a dizer como. Na língua portuguesa se deu essas figuras de estilo. As figuras de estilo só para ajudar a compreender, fazer passar a mensagem. Eu fui professor. Jesus estava a mostrar que, veja só, um certo dia o povo pecou e Deus lhes mandou maldição. E Deus, para curar os que estavam a ser picados, mandou Moisés levantar a mesma serpente que lhes picava, já em forma de metal. E todo aquele que olhava para a mesma serpente era curado, não morria. E ele disse: assim como Moisés levantou a serpente, eu também serei levantado. Agora aí já fala, serei, quando foi levantado? Você já falou, na cruz, pregado na terra, levantado até a morte, e depois lhe tiraram. E ele disse assim também: eu serei levantado. Então, em palavras mais claras, eu vou morrer pela humanidade para vos curar. Não somente cura física, mas principalmente espiritual. Seu filho vos libertar, e pelas suas pisaduras, sim, carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, pelas nossas transgressões. Ouviu? E não tem nada de dizer porque serpente, serpente. Não, esquece isso. Serpente não era Satanás. Saiba disso. Tornou o símbolo de Satanás. Símbolo. Serpente não é Satanás. O termo certo é esse. Quando você vê cobra, não é diabo. Ok? Mas por causa da consciência das pessoas e também o perigo que ele oferece, então as pessoas têm medo da serpente. Por isso, nós aqui em Angola, se você é angolano, gato é sinônimo de bruxo. Se aparece um gato de dia a passar, todo mundo vai lhe chutar. É! À noite, pior ainda. Mas nem toda a família estão a criar gatos. Então, até a mesma família que cria gato, o gato dele é que não é bruxo. O gato do vizinho, se passar, é bruxo. Então, saiba disso, mulher. Cristo
morreu pelas nossas transgressões. A serpente não é Satanás. Satanás tomou o nome da serpente, porque um dia usou a serpente para enganar a Eva. E acabou. E não penso que todas as serpentes é que estão a ser usadas para agora. Se tornou ofensivo o que o tornou. Ele mata, não é só serpente. O leão mata, a lagartixa morde, e não sei o quê. Fala-nos dos céus de bronze, que é o terceiro céu, o lugar que a maior fortaleza de Satanás. E nós, como igreja, que oramos, às vezes, queima os céus de bronze ou quebra os céus de bronze, uma vez que são entidades maiores. Nesse caso, o que acontece conosco, igreja? Rapaz, você ora só, tá? Eu já vos expliquei isso, talvez você é novo. Vocês, várias orações que vocês fizeram, se os céus de bronze fossem removidos pela oração da igreja, não teria céu nenhum de bronze. Ok? Há 2000 anos que a igreja ora. Queima, 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 queima. Ok? A oração não foi feita somente para quebrar o céu de bronze. Não qualquer um que você vai quebrar o céu de bronze, consegue quebrar o céu de bronze. A oração faz com que, se você tem vida, que a tua oração passe o céu de bronze, ok? Quem não tem vida, a oração não passa. Esse céu de bronze, o objetivo não é somente impedir os anjos, também as orações. Mas quando você tem vida, o Espírito Santo, essa vida aí, então eles não conseguem parar a tua oração. Se não abrir o céu, isso não é coisa de você. Você não viu o que o Pedro falou? Convinha que o céu se contesse. O céu se contera. Se você vai abrir os céus, você tem condições de abrir o céu. Você não viu que Daniel não orou para quebrar, para abrir os céus? Orou e deu, ele nem sabia. Mas a sua oração fez com que o anjo passasse. E não pense quando o anjo passou que os céus se abriram. Não, ele passou, mas continuaram fechados. Abriram ala para ele passar, ok? Então você continua somente a orar, tá? Sei quem é o Pai. Antes pensava que era Espírito Santo prometido por Jesus, mas agora tenho a certeza absolutamente que és o próprio Deus se movendo na terra. Se mais é quem então? Hã? Porque Jesus era chamado Filho do Homem e o Pai chamado Homem. Eles é um. O que você queria saber? Essas coisas não se falam assim abertamente. Tem meninos que não estão preparados para ouvir isso. Jesus também poupava os seus discípulos, inclusive. Tem muito para vos falar, mas vocês não podem suportar. Coisas que ele não falou no princípio, depois falou no fim. Eu não vos falei porque estava convosco, agora já não estarei convosco. E eles próprios reconheceram e disseram: agora tu falas abertamente, agora sabemos que vieste do céu. Só agora? Sim, porque não tinham mente para entender isso. Aliás, uns fugiram só por causa de lhes falar que a carne dele é comida. Outros fugiram. O diabo lhes atacou. Esse homem aqui não está bem na cabeça. Isso aqui é um herege, esse está com problema dele. Está a dizer que vai nos dar carne dele. Não entenderam que carne se ele se referia. Os judeus se escandalizaram porque ele falou que eu vou derrubar esse templo. Ou vocês podem derribar, vocês derribem e eu vou levantá-lo. Eles disseram: esse homem, isso aqui é um tesouro para Israel. Como então? Quero mesmo derribar isso. Nem entenderam. Fingiram que não entenderam. Jesus me disse: eu derribo isso, vocês podem derribar. E eu edifico, mas eles inverteram. Ele disse que ele pode derribar isso e em 3 dias levantar. Mas ainda que falasse, porque ele entregou-se voluntariamente. Como ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomar. Estava a falar do corpo dele. E eles poderiam lhe matar e ele poderia levantar o corpo dele na ressurreição. Mas por falta de entendimento, ficaram escandalizados. Acharam que o homem estava. Diziam: mas esse nome não bate bem. Isso aqui não é para se perguntar mais para você. É mesmo isso que você está a falar.
As irmãs de Estene, não irmãs de Estene, é mandamento, é bíblico. Tem que cobrir a cabeça quando estiverem a orar ou então profetizar, ok? Quando você está a testemunhar Cristo, que também é profetizar. Profetizar não se falou assim, diz o Senhor, não. Quando você está a testemunhar ou então pregar às pessoas, você deve cobrir a cabeça. Ou então em oração. E acabou. Queria saber o quê? Não são as irmãs da Estene. As irmãs da Estene estão a viver o evangelho genuíno. Aí no Brasil não fazem isso. Claro, eles são profanos, pá. Ainda que cobrisse as cabeças, continuariam profanos. Porque muitos pensam que a mulher, se cobrir a cabeça na oração, a oração dele será ouvida. Não. Mas se não cobrir a cabeça, se for de Deus, também não vai ser ouvida. E também é difícil alguém de Deus não cobrir a cabeça. O próprio Espírito, sabe por que você está vendo as mulheres com a cabeça descoberta? Porque não são conhecidas a orar, a cantar. Não são conhecidas por Deus. O Espírito de Deus faz ciúmes. Quando o homem que tem o Espírito do Senhor tropeça, faz algo que desagrada a Jesus, o Espírito entra em ação, lhe aflige, lhe repreende, lhe açoita, porque lhe ama, lhe tira a paz, lhe convence, ouviu? Se você vê alguém que está sempre no erro, é porque ele não conhece a Deus. E se conhece a Deus, está sempre no erro, é porque ele está a ser rebelde. E isso é grave. Isso que eu já falei é blasfema contra Deus. Depois Deus, o Espírito Santo vai lhe abandonar. Isso todo não conhece a Deus. Eles são ímpios, ó mãe do pregando de quem? De Cristo. Eles não conhecem a Deus. Eles são filhos do diabo. Esses, infelizmente, são cegos e cegas que estão a caminhar para o inferno pensando que estão indo para o céu. Não conhecem a Deus. Não tem o Espírito do Senhor. Quando você tem o Espírito do Senhor, o Espírito não somente te convence a se arrepender, mas também te ajuda a não pecar. Ele não impede você não pecar, mas te ajuda a não pecar. Isto é com repreensão, exortação, ah, advertência. Não faça isso, não faça aquilo. Você está pensando que ele veio aqui só para quê? Para ficar descansado. Ele abandonou o trono para vir morar em você. Você está pensando que ele veio só repousar? Está a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Então, ele está a trabalhar para te convencer, para te ensinar, para te ajudar, para te exortar, para te consolar. Tudo isso. Esses aqui, porque não conhecem a Deus. Por isso estão lá, e são as chamadas, os carnais, os cegos espirituais, manipulados por Satanás. E Satanás gosta disso. Gosta de um povo que está aí para o inferno, acreditando que está aí para o céu. Satanás ama isso. E ele disse, eles vão assustar depois, vão ver o que vai lhes acontecer. E o diabo ainda faz como um rato. O que o rato faz? Se lá no Brasil o rato não faz isso, ó mãe do pregão de Cristo. Aqui em Angola o rato te morde e assopra para você não sentir dor, porque estás no sono. Porque se você sentir dor, vais tirar o pé, vais cobrir o pé com quem? Com o cobertor, ou então vais procurar para lhe matar. Ele te morde e assopra e você não sente dor. Mas amanhã vais acordar com a perna toda machucada. Por quê? Porque ele não deixou você sentir dor. Ele te faz. É isso que o diabo faz. Esses todos cegos que estão aí para o inferno e pensam que estão no cego, lhes consola. Não. Você não viu Neuza, o que ele falou? Quando teve sonho, indo para o inferno, todos caminhando para o inferno estavam aí a rir, em festa, alegrias terríveis. Essa alegria toda são os entretenimentos, os prazeres aqui no mundo, que faz com que você não para ver o caminho que está a fazer, para você não questionar, para você não dizer, mas a Bíblia diz, então, essa alegria, essa euforia te leva você a ficar mais cego ainda que você estava. E assim, quando você está caindo no buraco, só que no buraco você vai entender que você está perdido, e só que aí já você não sai. Eu já falei, os pecados que é para a morte, todo pecado. Então a Bíblia não se contraria, ok? Todo pecado tem perdão, exceto o pecado contra o Espírito Santo. E acabou. É isso que ele falou Jesus. Todo pecado tem perdão. Toda blasfêmia. E o discípulo de Jesus disse, se nós confessarmos nosso pecado, fiel é Deus para nos perdoar. E acabou. Então Jesus não mostrou qual é o pecado que não é perdoado. E eu especifiquei a nenhum, mas não sei por que vocês ainda querem saber.
especifiquei a miúde o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, quando é que alguém blasfema contra o Espírito Santo, quando é que alguém ofende o Espírito Santo. Eu falei quando aquele que tem o Espírito do Senhor abandona o Espírito Santo, rejeita, não importa se é com palavras ou com atos, e o Espírito a lhe convencer, e ele desiste, ele diz, não quero saber de nada, pronto, deixa a minha vida, eu vou ao inferno, não tem problema. Quando o Espírito desistir dessa pessoa, Paulo disse que essas pessoas jamais voltarão no caminho, porquanto voltaram a profanar, ou então profanaram contra o Senhor, traspassaram contra outra vez o Senhor, e também fizeram agravo ao Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é que conhece o Espírito Santo. Não é um pecador que está a falar mal do Espírito Santo. Esse aqui vai se arrepender, vai ser perdoado. Agora, blasfêmia contra Jesus Cristo e contra o Espírito Santo é como? Você sabe que o Espírito Santo é palavra. Para Jesus é palavra. Se você peca, se arrepende, você volta no caminho. Você deixa Jesus e em pouco tempo, não demora, o Espírito não te abandona. Mesmo lá, depois você pode voltar. Espírito, aquele período que o Espírito vai te convencer, se você aproveitar, você voltou. Se o Espírito te abandonou, você foi rejeitado. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito vai falar, você vai dizer, deixa a minha vida. Sabia que se falou mesmo, né? Eles, quando um justo está a pecar, volta no caminho, o Espírito fala com ele. Estou falando justo quem nasceu de novo. Mas para o inferno, não faça isso. E ele diz, não. Olha, eu assumi e acabou. Se não que fosse para cima, então aquele que veio do céu não poderá dizer que nunca alguém subiu no céu. Ok? Só foi no céu quem é do céu. Então, que não são do céu, não foram no céu. Agora sim. Glória a Deus. Amém. Não me fazem pergunta diretamente a mim. Vocês estão a fazer tantas perguntas, por isso as vossas perguntas não são respondidas. Sei que as pessoas têm muita dificuldade para entender de uma vez só. Há perguntas que vocês estão a me enviar, aí estou a descartar. Estamos a orar para alguém deu nos mostrar essa pessoa tem itens sujos. Isso é pergunta para fazer. É? Tem itens sujos. O que é que você queria? Nem entendi até o que você queria. Aleluia. É muito forte, né? Uma multidão mandando as mensagens para mim. Não, mas entendi que é falta de dominar o quem? A rede social. Não sabe quando é que está a mandar. Pai, pode nos falar um pouco sobre o milênio? Milênio é o reino de Cristo manifesto. Manifesto no físico. Termo certo é esse. Vamos terra a terra a linguagem. Hoje o reino de Deus é no espírito. É isso que Jesus falou, não vem com aparência exterior. Como o relâmpago que começa desde o oriente até o sul. Então, mas que vai chegar um dia depois se destruir o reino da besta e eles três sendo jogados, um no abismo e outros no lago de fogo, começará o reino de Cristo, chamado milênio, no físico, em toda a terra, e o trono, a capital, é em Jerusalém. Você sabe que todo ser que passou para ser humano, não é ser angelical, que passou para outro mundo espiritual, ele se moverá com seus corpos, claro, se moverá nas duas dimensões. Prova de que Jesus, quando ele veio, já era corpo transformado, mas com a existência física, né?
manifestações como comerem, tocarem. Entenderam? Jesus comeu na presença dele, mandou, toca-me, ok? Mas já no meu corpo com sangue e carne. Há coisas que já não fazem parte dele, até as que fazem parte como uma manifestação espiritual, como comer e não ir no banheiro, não dormir e não sei o quê, não precisar mais se trasladar no carro e não sei o quê. Então, mas os homens vão ver, tem um corpo. Jesus disse que estou aqui, o espírito não tem corpo. Eu tenho corpo, mas qual corpo? Glorioso. Então Jesus estará lá em Jerusalém, reinando. Todo olho vai ver e vai saber. Todos os sobreviventes da grande tribulação será o povo do milênio. E ele vai reinar com a sua igreja. Glória a Deus. Milênio significa 1000 anos. E depois, todo império e força serão todos aniquilados e haverá novos céus e nova terra. E será destruída essa terra depois do milênio. Amém. Glória a Deus nas alturas. Viu? Vocês se cansaram. Vocês estavam aí, tipo, tem muitas perguntas, afinal não tem. Por isso tem que trazer um sábio para vos ajudar, como a sábia Sonin, que vos ajudou, e outro, John Cardão, Mário. E é bom, né? Pelo menos. Pastor Yeye, estamos mais focados no ano 25. Fala-nos mais um pouco sobre a profecia de Joel. Aleluia. Até o seu último versículo. Ah, o que tu queres saber, Yeye? Joel fala, puto Yeye, que, portanto, se está a falar da efusão do Espírito Santo. Na verdade, essa profecia não vai só começar agora, já começou desde o dia do Pentecostes, que esta palavra se cumpriu. Agora, ainda bem que você está a se referir dos últimos dias. Agora estamos no tempo da graça, quer dizer que esse é o tempo da graça, que começou no dia do Pentecostes, e a igreja foi estabelecida aí. Mas na caminhada, como já vos falei, a igreja ficou morna, fria, foi vomitada, serviu a Satanás, mas Deus, no tempo do fim, veio incendiar a sua igreja. Veio trazer chama através do homem da restauração. Então, sendo o tempo do fim, essas manifestações, como foi ontem, mas agora com mais intensidade, ok? Que o Espírito será derramado. Vossos filhos vão profetizar. Isso é conversão dos filhos. E também está escrito a respeito de mim, converter os homens, os filhos, os pais. Vossos filhos vão profetizar. Os jovens vão ter visões. Os velhos vão ter sonhos. Ok? Vai mostrar sinais nos céus e na terra, com fogo, sangue e fumaça. É esse tempo que estamos a viver, que ainda vamos viver. Precisamos alcançar a plenitude do reino para ver as manifestações plenas também, com sinais e maravilhas, fogo, sangue e fumaça, conversões, visões, revelações ou então dons, conversões, dons, é muito forte. Sinais nos céus e na terra, operações, prodígios.
E há de dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. E assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor que chamar. Ok? E essa profecia vai até o milênio. Não na grande tribulação, não. Eu vos disse que esse avivamento vai ultrapassar até o milênio. Vai dar um intervalo, um eclipse, quando Satanás descer na terra. E esse período que a igreja vai ser provada. E a conversão também de Israel. Mas que o reino é mesmo esse, que vai sair do espírito para o físico. Ah, porque esse avivamento que faz a libertação do mundo. Destruição das fortalezas de Satanás. A destruição do exército do diabo. Nunca mais se levantarão. Todos que estão a cair, alguém perguntou, voltarão mais. Nunca mais. Até destruir o último poder nas regiões celestiais. E depois das regiões celestiais para o inferno, abismo. Então, o reino vai começar. Por isso você vai encontrar também lá no fim a falar de Jerusalém. No monte de Jerusalém, no monte de Sião haverá livramento. Pode nos falar sobre, pode falar só um pouco sobre o céu e por que é tão difícil entrar e sobre a predestinação. Obreira Cláudia. É assim, predestinação. Já expliquei outro dia. O Monjane e a outra é Cláudia. Predestinação. Todos os humanos foram predestinados para a salvação. Porque a morte de Jesus não veio para uns, é para todos. Agora, nem todos querem aceitar o chamado. E os chamados, nem todos querem aceitar a justificação. Ok? Paulo especifica isso. Ele os conheceu e os predestinou. E os predestinados os chamou. E os chamados os justificou. E os justificados os glorificou. Ok? Então, ele não conheceu todos os seres humanos. A promessa não foi feita aos filhos de Adão no Éden. O filho da mulher não foi profetizado no Éden que poderia vir para ferir a serpente. E que a serpente feriria o seu calcanhar. E ele seria, sim, calcanhar. E ele seria ferido na cabeça, a serpente, nesse caso. Hã? Aquela era a promessa da salvação dos perdidos. Você não viu o que Jesus falou? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, e depois para as ovelhas perdidas em Adão. Todos os habitantes. Todos. Paulo disse que a salvação veio para todos, mas nem todos têm aceitado a salvação. Por isso esse negócio de predestinação, não, eu fui predestinado, o outro não, é mentira. Todos foram predestinados, porque ele falou que só serão salvos os que forem justificados. E Jesus disse, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Ok? Por que que uns terminaram na chamada e outros avançaram para a escolha? Já vos falei, aquele que quiser vir após mim deve se negar a si mesmo. Eles queriam ir a Jesus, mas não aceitaram se negar a si mesmo. Não conseguiram a justificação. O que é justificação? Perdoados, libertos do pecado, salvos pela graça. Então, esquece isso. Deus, na sua, não somente omnipotência e também omnisciência, ele sabe quem és tu e como vais terminar. Mas ainda assim não se interfere, não te rejeita sabendo que você não vai entrar. Não diz, não adianta, não te fala, esquece. Essa só é a capacidade de conhecer as coisas. Entendeu? É como mais ou menos você sabe o ano que vai morrer o teu filho. Quando você ele nasceu, sonhaste, ou te apareceu alguém, olha, esse menino só vai morrer aos 30 anos. Você nunca nem vai lhe falar. Você vai lhe dar força, vai lhe, não sei se te perguntar, mas vai envelhecer, vai lhe falar assim, vai. Depende de você. Se você se cuidar, vai envelhecer.
Não é assim? Muito forte, né? Porque é difícil entrar no céu. É difícil por causa dos prazeres, da vontade própria. Quando Adão caiu em pecado, nasceu essa vontade daquele fruto que ele foi escolher, né? Da ciência do bem e do mal. Desde aquele dia, as duas vontades nasceram no homem, que é a vontade do espírito e da carne. E a vontade da carne é prazerosa, e a vontade do espírito é amarga, ok? Estou a falar fazer a vontade do espírito é amargo, e fazer a vontade da carne é prazeroso. E os seres humanos, sendo tolos, idiotas, querem seguir os prazeres da carne e fogem às amarguras da cruz. Ok? Querem colher onde não semearam. Não semearam. Vão semear as consequências do pecado. Mas quando foram pecar, não semearam. Querem experimentar os prazeres e quem lhes mostra a verdade e as consequências do pecado rejeitam, porque o caminho do céu é estreito e o caminho do inferno é largo. Por isso, muitos não querem entrar nesse caminho do céu, que é estreito, a porta é apertada. Essa amargura que eu falei. As pessoas querem entrar no céu com as alegrias da carne, com pecado, mas ninguém vai entrar assim. O dono do céu estabeleceu regras e eles querem ir no céu com seus prazeres. Não vão. Entendes por que é difícil? Não é que Deus é que fez difícil. O próprio homem é que faz difícil entrar no céu. Por isso a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. O homem é que as faz pesado por causa dos prazeres. Já estamos a viver o momento dos cavaleiros do Apocalipse. Já eu vos disse, ó Susana Vemba, vocês estão a viver os dias do cumprimento da palavra de Deus. Você sabia que já se abriram dois céus? Esse mesmo que estamos, que você está a falar comigo, o segundo céu já está em movimento. Hum? Você não está a ver a terra agitada? Isso que você está a ver aí, Israel, é provocação para uma guerra maior. Isso que você está a ver aí no Egito, na Ucrânia, são sintomas de uma guerra maior. Os europeus usam da prudência para não se envolverem na guerra, vão só mandando dinheiro e não sei o que, material. Mas chegará um momento que haverá um envolvimento direto. Hã? No Oriente, o mundo árabe está usando a prudência, mas Israel sempre a provocar. Saiu da Gaza, agora está subindo no Líbano. Já falaram. Aqui ninguém vai para Israel. Daqui a pouco vamos entrar lá, no Líbano. Temos que destruir o Hezbollah. E o Irão sempre a usar da prudência. O Irão não tinha ameaçado que ia atacar Israel porque matou alguém no terra dele. Depois desistiu. Mas chegará um momento que não vão, o mundo vai entrar. Então estamos a viver a abertura dos céus. Pois o homem está aqui. Aquele cavalo que você viu que subiu no cavaleiro branco, cavalo branco, sou eu. Tinha sido coroado. Pá! E me deram uma arma, porque ainda havia guerra. Pã! Depois mudaram a arma. Nesse momento o arco foi retirado. Uma espada bem grande. Uala, cala, cala. Tira a paz da terra. Deixa que todos se matem, um contra o outro. E o segundo, terceiro selo está a vir aí. Quando se abrir o terceiro selo, haverá um, um, um desastre mundial na economia. Como é que se chama? Tem um termo que se chama. Hum, Luima. Eu falei esse termo aqui há dias. Economicamente. Um colapso. A economia vai colapsar. Fome, desemprego. Óbvio? E depois vem o cavalo amarelo. A morte e o inferno lhe seguia. É a mistura de todas as pragas dos três selos. Óbvio? Não é brincadeira, não. Armagedon é antes
Não, esse até não me mandaste para mim, mas pronto. Se enganei, mas vou responder. Ou depois do milênio? Depois do milênio. Antes. Armagedon é a guerra de Gog e Magog. Ô, Julieta. Guerra de Magog. Gog é o rei. Magog é o seu exército. Seu povo. Esse é o anticristo Gog. Quando o anticristo cercar Jerusalém para destruir Jerusalém e os judeus, essa é a guerra de Gog e Magog. Serão mortos todos. Carolina Canes. Quem que te disse que o salvo não pode morrer de doença? Hum? Agora, o que faz a pessoa salva não é o tipo de morte, ok? Isso enganou muita gente. Não é tipo de morte, dormiu e morreu, não, foi no céu, ai, porque não sei o quê. Qualquer tipo de morte, se não nasceu de novo, foi para o inferno. Qualquer tipo de morte, nasceu de novo, foi para o céu, ok? A resposta é clara, porque eles enganaram tanta coisa, não sei o quê. Então não procurem pela forma que a pessoa morreu, é pela forma que ele viveu. Não conheceu a Deus, andou na hipocrisia, viveu no pecado, não tinha o Espírito Santo, não nasceu de novo, pode morrer em paz, dormiu e morreu, foi para o inferno. Então não se pode escolher aí, porque não, a forma que ele morreu é morte dos pecadores. Esquece isso. Já vou terminar com as perguntas. Mas você, Santa Ceia, podemos participar ao vivo? Ao vivo como assim? Ah, à distância, não sei quem. Por que não? Se a cura está a se fazer ao vivo, hã? Se o mais difícil está a se fazer onde a palavra enviada vai realizar, quanto mais aquilo que é uma coisa simbólica, uma cerimônia simbólica, hã? Que não muda nada e não acrescenta nada, é só memórias. Pergunta, pai, quem vai nos julgar, é Deus ou Jesus? É Jesus, é o Filho do Homem. A ele foi entregue o juízo para julgar os vivos e os mortos. Está escrito, porque é o Filho do Homem, ok? Você começa só a orar e não se preocupa em que dimensão você pode chegar ou você vai chegar. Continua a buscar a Deus, ok? Tá bom. Eu acho que já não tem mais perguntas aí, ó, Lohima. Glória a Deus, Pai. Aham. E quem que te disse que todas as pessoas do vale serão resgatadas? Hum? E quem que te disse que todos vão se converter? Você está pensando que o avivamento vai impedir as pessoas morrerem, irem no inferno, serem presos, não sei o quê. O pecado vai continuar. O vale continuará também a receber seus pecadores. Satanás continuará a trabalhar por causa do pecado, ok? Quem que você está pensando que todos que estão no vale vão sair? Você se enganou, ó, pessoal. Hum? O tempo de vida no vale é de 100 anos. E não resta mais 100 anos agora. E quem, depois da grande tribulação, está no vale, vai ter que esperar mesmo lá. Já não será 100. Ou espera lá, ou espera no inferno. Graças a Deus. Mestre, um homem pode pedir a Deus para que seja revelado coisas do céu. É normal pedir, mas não pense que vai te ser revelado. Quando ele quiser, faz. Se ele atendesse a oração de todos que querem ver as coisas, todos teriam uma experiência como a do João. Você pode ficar uma vida inteira a pedir isso e não vai te ser revelado. E a um que nem pediu lhe é revelado.
O outro pediu, ele revelou. Então isso é facultativo, ok? Tens a Bíblia, o céu está aqui na terra, está a pedir mais o quê? Tens o céu agora. Não estás impedido a fazer essa oração. Eu gastei toda a minha vida a fazer esses pedidos. Só os meninos é que querem ver essas coisas. Os meninos estão sempre a desejar ter uma experiência no céu. Gastam tanto tempo e é bom. Depois vão crescer e vão entender que não precisa. O céu está aqui. Tá aqui. Quem me dá razão? Quem confirma isso? Que os meninos estão sempre a querer ir para o céu. Ai, quero ver Abraão. Ai, quero ver a Nova Jerusalém. Meu pai, será que podes me mostrar os meninos que estão sempre. É muito forte, né? Após onde realmente o seio de Abraão, o jardim do Éden, era aqui na terra? Sim ou não? Porque, segundo as notícias, dizem que é um lugar na Mesopotâmia. Então, se já fizesse uma pergunta, era na terra? É na terra, era. Agora, se é um lugar na Mesopotâmia, isso aqui é perca de tempo, querer saber onde é que estava o paraíso. Isso é coisa do que dos incrédulos, dos religiosos. Depois isso traz discussão. Outros dizem que é na África. Esse aqui você não pode nem sequer prestar atenção a essas coisas. É algo que não existe, que não vai mudar nada. A Bíblia diz que para nós buscarmos as coisas que edificam, ok? O que que você vai ganhar em saber que o jardim estava na Mesopotâmia ou então na Etiópia? Não és nada. O Filho de Deus não ganha nada com esse conhecimento. O Filho do Diabo, isso não lhe faz nascer de novo. Então, isso é perca. Isso Paulo proibiu Timóteo para não entrar nessas coisas, nessas conversas que não acrescentam valores. Esses, como mais ou menos, o fulano nasceu fulano, discutir, não, quem nasceu fulano, não, 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 não. Essas genealogias e o resto, tudo isso é só perca de tempo. Agora, o C de Abraão estava lá embaixo, inferno, ok? Hoje não existe mais C de Abraão. Você está perguntando mais onde está o C de Abraão? O C de Abraão, os que estavam no seio de Abraão estão no seio de Deus agora, ok? O próprio Abraão está no seio de Deus. E se você me pergunta onde ficam esses salvos que vieram do seio de Abraão e os salvos que vão se salvando agora? Essa é a pergunta. É, mas pronto, eu tenho que responder tudo, né? Para você saber essa, tem que saber primeiro a outra, porque você foi enganado. Seio de Abraão. Por isso Jesus falou: ninguém foi ao céu senão crescer. Não estava dizendo, estava querendo dizer, até os que praticaram a justiça, que agradaram a Deus em todas as dispensações, ninguém subiu no céu. Agora, esse mesmo Jesus que falou isso, ele sobe do céu, sobe do inferno, aliás. Inclusive, até houve ressurreições. Você está pensando que aquelas pessoas que ressuscitaram no dia que Jesus, hã? As campas, quando deu o bramo, não se houve terremoto, aquelas pessoas viveram no físico? Não. Quem ressuscita não ressuscita com corpo físico. Hum? Estou a falar quem foi no inferno. Quando ressuscitaram é um corpo espiritual. Cegos estão no vale. Aquelas pessoas ressuscitaram com corpos transformados. A Bíblia diz que não foram qualquer pessoa, justos. Ouviu? Estavam a sair onde? Hã? Não sei, da Abraão. Aqueles, pela vontade de Deus, pela permissão de Deus, são os que Deus prometeu que e eram conhecidos e foram reconhecidos para que acreditassem que verdadeiramente era o Filho de Deus. Ok? Mas a maioria, aliás, todos, não a maioria, saíram quando o Senhor ressuscitou. Esses já não foram vistos. Mas entendeste? Então hoje não tem seio de Abraão. Foram levados para o seio de Deus. Onde é que está agora esse lugar? Ou então, em que lugar se encontram? No livro do Apocalipse diz que estão debaixo do altar de Deus. Ok? E a própria Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que entrar na cidade pela porta. Quer dizer que eles ainda não entraram na cidade pela porta. Ainda não.
E a Bíblia diz que os que entrarem pela cidade, pela entrar na cidade pela porta, serão chamados de aperfeiçoados. São os que ressuscitarem. Os mesmos que estão lá ainda não ressuscitaram. Seus corpos ainda estão aqui na terra. Então, quando ressuscitarem seus corpos, e juntamente com as suas almas que estão no céu, vão entrar na mesma cidade onde eles estão, pela porta. Agora não estão na cidade, estão embaixo da cidade, porque o altar está na cidade. Se estão debaixo do altar, então estão embaixo da cidade. Não estão na cidade. Sairão lá embaixo para entrar na cidade pela porta. Alguém disse que seus espelhos são mesmo portais para o mundo espiritual. Mentira. Que isso? Isso é ignorância. Por exemplo, aquele que me perguntou disse que o que dos muçulmanos está num portal do inferno. Portal do inferno. Você está pensando que em qualquer lugar o demônio precisa de um portal para sair do inferno na terra ou para ir para o inferno? Agora, tem lugares onde tem trono de Satanás? Tem. Tem lugar onde tem portal do inferno? Tem. Ok? O demônio entra na terra, vai no inferno. O demônio sai no inferno, sai na terra. Piu. Espírito. E os espelhos não são nada. Isso aqui é ignorância. Isso aqui é terrível fanatismo religioso. Muitos já não usam espelho. Sony, lembra-te da história do espelho, né? Dito Marajá. Dito me falou: epa, esse espelho mágico, pá. Esse cor do espelho é mentira, é? O espelho mágico não é esse espelho que você está a ver aí. Esse livro ele faz de espelho mágico. Você está a pensar que quando se fala espelho mágico é um espelho que eles usam? Não. É panela, é prato, é um pano. Num pano está a ver lá, tipo televisão. Ok? E a crucificado. Daí você já não usa espelho, não. O espelho te leva no mundo espiritual. É um portal. Você entra. É mentira. Não tem nada disso. O espelho mágico, aonde os bruxos vejam o mundo espiritual, não é um espelho. Ele pode usar um espelho. E como pode usar um pano, uma panela. Ok? Tudo que é material. Você não tá no carro, o avião, aliás, até um pau, chinelo, vassoura. Então não vai. Muitos já sabem que ignorância e fanatismo já não querem usar vassoura. Não, vassoura. Ei, você vai usar vassoura. Vassoura, então, é avião. Hein? Uns até dizem, nunca deixa a vassoura que fora. Senão o bruxo vai que. Ih, bruxo tira a tua vassoura dentro da casa. Você está pensando que tem que deixar fora para tirar? Bruxo entra na tua casa com a porta fechada, vem buscar a vassoura. Isso é de homens, ou então que representam a igreja, homens, por isso são anciãos, hã? Os bispos. Não estou falando que são bispos lá, mais ou menos. Os líderes estão lá, assentados nos tronos, representando a igreja. A igreja vai sentar no trono com Jesus de Nazaré, assim como aqueles 24 anciãos estão nos tronos com o Pai. Por isso eles estão vestidos de sacerdotes e reis, assim como a igreja, reis e sacerdotes. Já ouvi. Ah? E o rei tem coroa, por isso eles têm coroas. E por isso Jesus é rei dos reis, que tem reis.
Ouviste? Mas todos se prostram diante do Rei dos Reis, pá. E também representa o tempo. Se os 4 querubins representam a criação animal, os 24 representam a igreja e o tempo. Entenderam? O tempo, 24 anciãos, 12 horas de dia, 12 de noite. E assim, a cada hora que é feita a oração, na hora daquele ancião, é que recolhe as orações para entregá-los aos serafins. E os serafins para colocar no altar da adoração ou do incenso celestial. E as orações são colocadas lá, queimadas no fogo, não fogo da terra, e saem do altar que está à direita do trono para as narinas daquele que está sentado no trono. Por isso existia esse altar no santuário. Eu falei que o santuário, todos os elementos são simbólicos. Simbólico das coisas do céu e das coisas espirituais da igreja. Entenderam? Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Cristo será arrebatada nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, ou nos últimos. Nos últimos, obreiro João José Paulo. Se a igreja vai passar na grande tribulação, como é que vai ser arrebatado nos primeiros? Eles vos enganaram. Sim, ante a última trombeta, não é antes da grande tribulação. As trombetas não é como os selos, os cavaleiros, não. As trombetas é na grande tribulação, ok? Porque é o juízo de Deus. Diga glória a Deus. A última trombeta é qual? É a sétima. Entendes? Então não é antes, não. No final da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada no dia que as 2 oliveiras ressuscitarem. E vais ver que as 2 oliveiras, o tempo do seu ministério é 120 mil, aliás, 260 dias. Que representam o quê? 3 anos e meio. 42 meses. Ok? Quando as 2 oliveiras ressuscitarem, todos que dormem vão ressuscitar, não os mortos. E Paulo disse: não seremos primeiro, ou não precederemos. Nós, aliás, seremos depois, não antes. Primeiro vão ressuscitar os que dormem, e depois nós, que estivermos vivos, Paulo se considerava que veria o arrebatamento. Seremos arrebatados, mas juntamente vamos nos encontrar no ar. Eles já estarão lá, a igreja vai les encontrar lá, e vão ser levados até Cristo. O noivo, ouviram? É muito forte. Quando Jesus estava na terra, 2 querubins desceram com ele. E esse tempo também, os querubins desceram. Vão descer, ok? Você não está vendo que enquanto o homem vai crescendo, vai mudando os anjos que guardam o homem? Isso é um mistério, você vai ouvir. Primeiro anjos, nesse momento, veja só, calma aí. Quem são os que guardam? Quem são os querubins? Querubins guardam a glória de Deus. E os serafins, a adoração. Ok? Os querubins são os guardiões da glória de Deus.
Onde tem glória, tem que ter querubins. Uma é a glória das estrelas, e outra é a glória da lua, e outra é a glória do sol. Mas por causa da vocação do homem alcançar a glória do sol, as outras glórias vão sendo encobertas. Muito forte, né? Então, eles vão se manifestar. Vão. Não é brincadeira, não. Se eles são os guardiões da glória de Deus, necessariamente têm que vir guardar. Não é o caso dos arcanjos, que são guerreiros e protetores, não da glória, mas sim dos guerreiros. Muito bom. Os anjos e os arcanjos guardam os guerreiros e os querubins guardam a glória. E os serafins não guardam a adoração, se ocupam da adoração. Então, por isso, não precisa serafins para virem guardar a adoração. A adoração é enviada lá e eles recebem para colocarem no altar. E ao ser colocada no altar, para ir na narina de Deus. Então, os serafins estão no altar. Só descem para virem purificar os ministros de Cristo, como vieram purificar Isaías. Ah! Eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Estou perecendo porque os meus olhos viram o Senhor. Viu? Então vieram lhe tocar com uma brasa. Viu? Essa brasa tiraram lá no altar que eles cuidam. É muito forte. Aleluia! Só lá onde tem fogo. O altar de fogo. O outro altar de fogo não está lá, está aqui na terra. Lá no esquema, sacrifício. Esse altar agora está aqui na terra. O átrio. No céu não tem átrio. É muito forte, Gustavo. Estás a me entender mesmo. Mas você está a me entender. Então, um serafim tirou uma brasa com uma tenaz no altar de adoração do incenso e veio tocar os lábios do profeta, que tinha lábios impuros, e foi purificado. É o mesmo serafim que veio tocar o corpo de Daniel. Não somente para purificar, também para consagrar. É incrível. São homens de fogo, ou então seres de fogo, que vêm tocar para transformar homens frios para se tornarem homens de fogo, para queimar os lábios impuros. E você vai dizer, não, mas os pecados não são perdoados pelo sangue. Sim, esses já foram perdoados, ok? Para vir incendiar. Mas o fogo no Espírito Santo, sim, todos estão a trabalhar. Cada um faz o papel dele. Ouço crer no amanhã. E ele vive. Amém. Eu então vos levo a 2, 3, 4 milhas. Estou à procura das duas. Não lhes acho. Luhima e Anela sumiram. E eu fiquei. Significa Estar que está aqui. consumado. Não, estou a procurar aqui as vossas mensagens e não vejo. Realmente, Então pai. significa. Ah, claro. Glória a Deus nas alturas. Agora entenderam por que dois querubins estavam no altar simbólico de Moisés? Maranata! Qual é a data da festa dos tabernáculos? Está a pensar que é a festa dos tabernáculos da dispensação de Moisés? A festa dos tabernáculos da nova dispensação. A data é a mesma. É em setembro de 2029. Por isso, depois que eu cair o principal, ainda terá mais 6 meses. Para a grande festa
Vocês Glória a trabalharam Deus. muito, né, nela? Aquilo é escrever, nunca escreveram como... Só que também foram ajudados, poucas perguntas. Mas houve muitas, né? É, Elohim. Teve sim, mestre. Teve sim. Depois passaram a ser repetidas, mas foi um número considerável. Eu até não vi estas perguntas, tipo, são poucas. Essa coisa também. É igual o que eu vejo também na administração. Não vejo o tempo, quero mais curar. E, pá, uma hora não chega. Era 30, aumentei mais 30, mas não chega. Assim mesmo, eu vi as perguntas. Sumiram. A maioria não entenderam. Mandavam para mim. Falta não sei de quê. Então, muitas perguntas não foram lidas aí. Glória a Deus nas alturas.